A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Ciro Sanches Zibordi. Está começando mais uma videoaula das lições bíblicas da CPAD Adultos, quarto trimestre de 2023. Nós estamos estudando sobre missiologia até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nós sempre gostamos de ir direto ao assunto, mas eu quero lhe pedir que curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no meu canal. E uma novidade, se você desejar ser membro do nosso canal e receber os estudos referentes a cada um dos vídeos que nós aqui apresentamos, são esboços detalhados para que você possa dar aula ou pelo menos ampliar o seu estudo sobre o assunto. Então você pode tornar-se membro clicando no link Seja Membro aqui na descrição desse vídeo ou no comentário em destaque. Também na página inicial, na parte inicial deste canal, tem o botão Seja Membro. Há muitos irmãos e irmãs que estão se tornando membros e eu quero nesse momento aqui deixar uma palavra de agradecimento a todos os meus apoiadores. Os apoiadores têm ali um selinho, que inclusive, de acordo com a cor, determina há quanto tempo eles são membros deste canal. Então eu quero agradecer a todos os meus apoiadores e na medida do possível nós vamos ampliar aí também os benefícios para aqueles que estão apoiando o nosso trabalho. Muito bem, vamos direto ao assunto. A lição é a lição de número 9, a igreja e o sustento missionário. O texto áureo está em Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E a verdade prática, em sintonia com este texto áureo que acabamos de ler, diz-nos o seguinte: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Muito bem, temos lido aí o texto áureo, a verdade prática, e o nosso texto bíblico básico, que é chamado de leitura bíblica em classe, mas que também é o texto que serve de base e ponto de partida para a nossa abordagem, é Filipenses capítulo 4, versículos 10 a 20. Nós vamos aproveitar, inclusive, estou aqui com o esboço que nós vamos fornecer àqueles que são membros do nosso canal. Então, veja aqui, ó, isso aqui depois vai lá para a pasta, dos irmãos que são membros do nosso canal. É uma ampliação do comentário da lição, com novos subsídios, evidentemente, e, claro, uma didática voltada para aqueles que querem dar aulas. Talvez você seja um professor ou uma professora, aí um marinheiro de primeira viagem, e não sabe nem como se conduzir diante de uma classe, e aqui, modéstia à parte, nós damos um exemplo, um modelo de como você pode conduzir a sua aula. Claro que na sua classe presencial, havendo oportunidade de interagir com os alunos, fazer perguntas e etc., claro que você vai adotar uma dinâmica diferente. Aqui eu vou falando e depois também respondo as perguntas que aqueles irmãos e irmãs, especialmente os membros, têm feito. Nós sempre respondemos de acordo com a lição. Então a lição é a lição de número 9, a igreja e sustento missionário. Lemos o texto áureo, a verdade prática, e queremos introduzir esta lição que dá destaque para as nobres atitudes dos crentes de Filipos em relação a Paulo e seu trabalho missionário, de acordo com o que está, repito, em Filipenses capítulo 4, versículos 10 a 20. A conduta dos cristãos de Filipos contrasta com
a conduta dos cristãos de Corinto quanto à consciência do dever de sustentar os missionários. Então, esta lição, claro, se baseia no exemplo dos filipenses, mas contrasta esse exemplo com o exemplo dos coríntios, que já foi até abordado em outra lição. Nós vemos que Paulo, ele não pôde contar com a ajuda dos crentes de Corinto. Ele trabalhou, porque ele era um homem trabalhador, mas ali a gente percebe que Paulo não ficou satisfeito com o interesse, o desejo dos coríntios de ajudá-lo nessa tarefa tão difícil que é ser um missionário. Muito bem, então a lição de hoje gira em torno da igreja de Filipos. É bom lembrar que a igreja de Filipos, ela foi ali, foi plantada, né? Usando um termo missiológico, ela foi plantada por Paulo por ocasião da sua segunda viagem missionária. Paulo, ele, na segunda viagem missionária, ele ali passou pelo sul da Galácia, aqueles lugares que ele evangelizara junto com Barnabé na primeira viagem, Derbe, Icônio, Antioquia da Pisídia, etc. E ele então teve uma direção da parte de Deus, porque Paulo queria pregar em Éfeso, na província da Ásia, ele queria se estabelecer ali. Isso só veio acontecer na terceira viagem, mas na segunda o Espírito Santo disse não. E também Paulo queria pregar na Bitínia, e da mesma forma o Espírito de Jesus, diz a Bíblia, não permitiu que Paulo pregasse na Bitínia. Paulo então, com a sua comitiva, Silas, Timóteo, poderia voltar para trás ou avançar. E avançar significaria atravessar o mar Egeu e ir em direção da Macedônia, na Europa. Paulo, que era um homem de Deus, ficou ali, claro, esperando uma direção da parte do Senhor, e Deus lhe dirigiu. Ele teve uma visão de um homem que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo então atravessou ali o mar Egeu, foi para a Macedônia, chegou lá no porto em Neápolis, e a primeira cidade que Paulo quis ali passar um tempo para evangelizar foi justamente Filipos. Interessante que Filipos não tinha sinagoga. Paulo então, ele procurou estrategicamente um lugar onde pudesse haver um ajuntamento de pessoas. Mais precisamente, ele foi ali junto às águas e, claro, as mulheres especialmente ficavam ali para lavar as roupas e etc. Então foi por isso que havia ali uma mulher também chamada Lídia, a vendedora de púrpura, e quando Paulo começou a pregar o evangelho ali, a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia para que ela recebesse a palavra de Deus. E assim começou aquele trabalho importante na cidade de Filipos. Filipos, cujo nome, esse nome Filipos, tem a ver ali, uma cidade que fica ali, é a principal cidade do leste da Macedônia, e ela era assim chamada por causa de Filipe. Não Filipe o evangelista, mas Filipe, pai de Alexandre o Grande. Filipe que viveu entre os anos 382 a 336 a.C. Então a cidade de Filipos era assim chamada em homenagem ao pai de Alexandre o Grande. A epístola aos Filipenses, Paulo só escreveu aos crentes de Filipos quando estava em Roma. Veja, muito tempo havia se passado, Paulo estava em prisão domiciliar, você sabe que ele foi preso ali quando voltava da terceira viagem missionária. Ao passar por Jerusalém, ele acabou sendo preso. Não há como dar muitos detalhes aqui, mas nós temos falado disso ao longo das aulas, e quem desejar se aprofundar sobre a vida e a obra de Paulo, eu tenho apresentado aqui os livros de minha autoria, especialmente Paulo, o príncipe dos pregadores. Então, Paulo só escreveu aos crentes de Filipos quando estava em Roma, em prisão domiciliar, conforme relata Lucas, possivelmente entre os anos 60 e 62. Se nós lermos Filipenses capítulo 1, versículos 13 e 14, e também Atos capítulo 20, versículo 30, nós vamos chegar
mais ou menos nessa data, porque a datação das epístolas de Paulo, ela se dá sobretudo a partir de descobertas arqueológicas, como por exemplo lá no Museu de Delfos, você tem lá placas, pedaços da sinagoga e tal, e tem referência a Gálio, e tem referência ao administrador da cidade, mas também a Gálio, que era um procurador romano, que de acordo com registros em Roma, ele esteve em Corinto por ocasião do ano 51, ele ficou ali somente neste ano, e se Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto, e ele esteve diante de Gálio, então, a partir daí, você sabe que Paulo escreveu Tessalonicenses, as 2 epístolas em Corinto, então aí você já tem a datação de Tessalonicenses, 1º e 2º Tessalonicenses, entre os anos 51 e 52, e a partir daí você consegue fazer uma construção. Um pouquinho para trás, Gálatas, e mais para frente, na medida que os anos vão se passando, Atos, capítulo 20, diz que Paulo ficou 3 anos em Éfeso, por exemplo, na 3ª viagem, e a partir daí, depois da prisão dele, ele fica 2 anos em Cesareia, e depois vai para Roma, onde ele fica mais 2 anos preso. Então você chega mais ou menos à data de 60 a 62 antes de Cristo, ou depois de Cristo, considerando inclusive que Paulo teria sido martirizado entre o ano 64 e 67, quando houve aquele grande levante de Nero contra o cristianismo. Então Paulo, claro, ele ficou livre daquela prisão domiciliar depois de 2 anos, conseguiu empreender mais algumas viagens, de acordo com 1 Timóteo, capítulo 1, Tito, capítulo 1, versículo 5, 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo empreendeu algumas viagens e depois acabou sendo preso e morto em Roma, de acordo com a história paralela. Mas, fazendo toda essa reconstrução, nós chegamos na data, mais ou menos, em que Paulo escreveu as cartas da prisão, Filipenses, Colossenses, Efésios e também Filemão, ou seja, ele escreveu naqueles 2 anos em que ele estava em Roma, em prisão domiciliar. Porque depois disso ele escreveu a primeira epístola a Timóteo e Tito, quando ele já estava na Macedônia, depois dessa prisão domiciliar, e a última epístola ele escreve somente quando já está preso novamente, mas não mais em uma prisão domiciliar, agora ele está em uma masmorra, ele está lá na conhecida hoje como prisão mamertina. Quem viaja a Roma, quem vai a Roma, ali pode visitar a prisão mamertina, que é conhecida como prisão de Paulo e de Pedro, porque de acordo com a tradição, Pedro também teria ficado preso nessa mesma prisão, nessa mesma masmorra. Muito bem, então Paulo nessa epístola, ele aborda vários assuntos, mas sobressai-se, como vamos ver, o contentamento que vem do Senhor, o que contrasta com o fato de ele estar em prisão. Ele era muito grato aos filipenses que o apoiavam financeiramente. E aí você pode ver no nosso esboço que há várias referências que você que vai dar a aula pode ler em classe. Eu aqui não vou ler para ganhar tempo, porque estamos ainda na parte introdutória. Daqui a pouco vamos para o primeiro tópico, mas queremos aqui fazer antes essa abordagem introdutória. O tema e o propósito da carta aos Filipenses são os seguintes. O melhor tema para essa epístola pode ser alegrem-se no Senhor, porque a todo tempo Paulo está falando de alegria, de regozijo e estimulando, animando os crentes de Filipos a alegrarem-se, a regozijarem-se no Senhor. Os propósitos de Paulo são agradecer aos destinatários originais dessa epístola pela oferta que lhe enviaram, conforme Filipenses capítulo 1, versículos 3 a 5, recomendar-lhes tanto Timóteo como Epafrodito, conforme Filipenses capítulo 2, versículos 19 a 30. E também mostrar-lhes que os servos de Deus tudo podem naquele que os fortalecem. Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13. As ênfases dessa carta de Filipenses são as seguintes.
Como a epístola mais cordial do apóstolo Paulo, que não contém qualquer citação do Antigo Testamento, Filipenses apresenta uma das declarações cristológicas mais significativas de todo o Novo Testamento. Paulo menciona de uma só vez a encarnação do Verbo, a sua morte expiatória, sua ressurreição, sua ascensão de maneira implícita, bem como a sua glorificação futura. Onde Paulo apresenta isso? Lá no capítulo 2, versículos 5 a 11, um texto conhecido de todos, creio que muitos cristãos conhecem de cor, ali quando Paulo disse que nós devemos imitar o Senhor Jesus. Deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de servo, diz a Bíblia que ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também, olha o outro lado da moeda, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos, dos que estão no céu, dos que estão na terra e debaixo da terra se dobrem e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Muito bem, vamos ao primeiro tópico, a igreja de Filipos e o sustento missionário. O primeiro ponto, Paulo e a igreja de Filipos. O texto bíblico básico dessa lição, Filipenses 4, 10 a 20, nos apresenta importantes informações sobre a relação entre Paulo e a igreja filipense. Veja, Paulo primeiro se regozija ao lembrar-se dos filipenses. No versículo 10 ele diz, ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Então Paulo, ele lembrou-se, ele jamais se esqueceu da postura, da conduta dos filipenses que resolveram ajudar Paulo. Mesmo Paulo em outros lugares distantes de Filipos, ali os filipenses davam jeito, arrumavam uma maneira de assistir Paulo. Por meio de cooperadores, enviava uma substancial oferta para ajudar Paulo. Outro ponto importante, Paulo explica o que aprendeu sobre a dependência total do Senhor. Isso no versículo 11. Ele mostra que contentar-se não é o mesmo, claro, que se conformar. Eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele não disse, aprendi a conformar-me. Há pessoas que se conformam, mas Paulo não. Ele se contentava. Ele sabia que tudo vinha do Senhor, ele sabia que o seu contentamento não dependia do que ele possuía ou deixava de possuir, mas ele sabia que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, contentar-se não é o mesmo que se conformar. O contentamento vem do Senhor e não daquilo que possuímos. Ele sabia que, estando em Cristo, podia tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. E tudo aqui, ou todas as coisas, diferentemente do que dizem os teólogos da prosperidade, implica tudo mesmo. E Paulo dá exemplo. Ele disse, eu sei estar abatido, mas eu também sei ter abundância. Eu sei ter fartura, mas eu também sei ter fome. Eu aprendi, disse ele, eu aprendi a ter abundância, mas eu também aprendi a padecer necessidade. Em todas as coisas, Paulo sabia que ele podia prevalecer com a força do Senhor. Ele sabia que fortalecendo-se no Senhor e na força do seu poder, ele poderia todas as coisas. Uma terceira ênfase nessa perícope, Filipenses capítulo 4, versículos 10 a 20, é que Paulo demonstra sua gratidão aos filipenses por sua generosidade e louva a Deus por causa disso. Eles tomaram parte nas aflições desse apóstolo, o qual jamais se esqueceu disso, especialmente porque, a partir da Macedônia, eles foram os únicos que comunicaram com ele quanto a dar e receber. Paulo destaca bem isso. Os filipenses, como eu já falei, lhe mandaram o necessário quando Paulo estava em Tessalônica.
Veja que em Tessalônica, Paulo ele teve que trabalhar, e em outros lugares também, mas ele também foi assistido pelos irmãos de Filipos. Paulo então destaca que mesmo sem jamais ter exigido ou sequer pedido nada, recebeu ajuda em abundância por parte dos irmãos filipenses por meio de Epafrodito. Epafrodito, que é também outro nome para Epáfras, mas o Novo Testamento menciona 2 Epafroditos, né? Esse era o de Filipos. Em outra epístola você vê também um outro que é chamado de Epáfras. Muito bem, mais uma quarta ênfase. Paulo diz que a ajuda dos filipenses foi, na verdade, um investimento. Versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Este versículo aqui está em perfeita sintonia com o texto áureo da presente lição e também, ou melhor, esse versículo aqui que é o texto áureo da nossa lição está em perfeita harmonia, em perfeita sintonia com a verdade prática. Ele, na verdade, embasa a verdade prática que diz o sustento missionário é um investimento. Veja, o autor trata a oferta que nós damos, a ajuda que nós apresentamos para a obra missionária como um investimento espiritual que Deus acredita na nossa conta quando nós temos a mão aberta para a obra missionária. Claro que nós não ofertamos primariamente porque temos interesse em receber algo em troca, não. Nós somos movidos por amor, por voluntariedade, mas Deus, ele não deixa faltar nada para aqueles que são generosos para com a sua obra. Vamos para o segundo ponto, o privilégio de participar do sustento missionário. De acordo com a verdade prática, como já mencionei, contribuir para a obra missionária é um investimento. Mais do que isso, é também um privilégio, porque nós somos, como já estudamos em lições anteriores, nós somos cooperadores da Trindade na chamada Missio Dei. A Missio Dei é a missão de Deus para salvar a humanidade. Então, nós somos cooperadores da Trindade e será grande o galardão de quem contribui para essa obra. A Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E no tribunal de Cristo, nós haveremos de ser galardoados, porque nós estamos, na verdade, ajuntando tesouros no céu. Como Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome, os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem, os ladrões não minam nem roubam. Por quê? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, por isso, não devemos ajudar os missionários com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Vamos avançando aqui agora para o ponto 3, esferas de sustento missionário. Sustentar um missionário não se resume a enviar um salário mensal, isso agora no caso da igreja. A igreja que está sustentando um missionário, a igreja que enviou um missionário, ou mesmo a igreja que não enviou, mas se compromete a ajudar um missionário, ela precisa saber que sustentar um missionário não é apenas enviar um salário mensal. Claro que isso já é uma grande ajuda, mas há muitos cuidados que precisam ser tomados. O missionário e sua família precisam ser assistidos quanto à escolha de moradia, meio de transporte, plano de saúde, etc. Deve ser feito um estudo a respeito do local para onde o missionário está sendo enviado. Claro, a igreja precisa ter pessoas nesta área que vão lá junto com o missionário, conhecer o lugar, procurar saber a respeito de moradia, de escola para os filhos, etc. Claro que no tempo de Daniel Berg, Gunnar Wingren, eles pela fé, o mundo naquela época era diferente, então eles desbravaram, eles não tinham recursos que nós temos hoje. Então hoje nós podemos, claro, imitar o exemplo deles quanto à bravura,
quanto à ousadia, quanto à fé em Deus, mas não é por causa disso que eles precisam sofrer além da conta. Claro que o trabalho missionário já é um trabalho sofrido, difícil e envolve muita renúncia, mas do que depender da igreja, no sentido de enviar recursos, ela não pode de maneira alguma fechar a mão para os missionários que envia. Vamos agora para o segundo tópico, princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. O autor aqui, baseando-se na perícope de Filipenses 4, 10 a 20, ele então apresenta alguns princípios, algumas verdades importantes a respeito dessa relação entre a igreja e o missionário. O primeiro ponto, o custo do sustento missionário. Então, é o que eu acabei de dizer, antes de enviar um missionário, comprometendo-se assim com a sua manutenção e de sua família, a igreja deve fazer um bom planejamento. Veja que Jesus ensinou sobre a importância de planejar. Leia Lucas capítulo 14, versículo 28, Mateus 5,37, você vai ver como é importante ter um planejamento, o qual deve prever, no caso da obra missionária, deve prever reajustes e adaptações necessárias. Então a igreja sempre tem que estar acompanhando para ver se a ajuda que ela está enviando para o missionário está sendo suficiente, porque o missionário tem que estar feliz no campo missionário. Infelizmente, igrejas há que enviam o missionário e depois de algum tempo simplesmente deixam de enviar o valor necessário. Em alguns casos, cortam qualquer tipo de ajuda, desamparando seu missionário. A desculpa, muitas vezes, é de que o missionário não foi fiel. De fato, há casos em que os missionários fracassam, caem em pecado, mas não é por causa disso que nós vamos pagar o mal com o mal. Claro que se o missionário cair em pecado, não tem por que ele continuar ali, exercendo o trabalho missionário. Ele tem que ter ali o rompimento do contrato, mas isso não significa desampará-lo. A igreja deve dar deve fazer todo o empenho para que esse missionário possa retornar para a sua terra, ou se talvez ele estabelecer-se por lá, conseguir um emprego, ficar por lá, e a igreja deve certificar-se de que tudo isso ocorreu, para que assim possa romper o contrato e não deixar ali a pessoa abandonada, não é? E mesmo em caso de fracasso, aí até de ordem moral, como tem acontecido infelizmente. Mas há casos em que não há nenhum fracasso e mesmo assim o missionário é abandonado. Alguns missionários, devido à sua fé em Deus e resiliência, eles conseguem vencer. Mas esse abandono que sofreram por parte da direção da igreja deixam profundas marcas. Veja que o mesmo grande apóstolo Paulo, um homem com muita experiência, um homem com uma grande fé em Deus, quando estava próximo da morte, ele lembrou-se de cada um dos seus companheiros que foram fiéis, mas ele também não se esqueceu de cada um daqueles que o abandonaram, que o deixaram. Veja, Demas me abandonou, amando o presente século, ninguém me assistiu. Então, se você ler 2 Timóteo capítulo 4, versículos 9 a 22, você vai ver que Paulo, a despeito de todo o seu exemplo, embora ele seja um paradigma para nós, ele ficou ali com uma tristeza muito grande por conta do abandono que sofreu ali de pessoas que não o ajudaram em momentos difíceis. Que nós jamais deixemos de ajudar, tendo condições, que nós jamais deixemos de ajudar as pessoas necessitadas, sobretudo aquelas que estão trabalhando na obra missionária. O ponto 2, então, o autor enumera os princípios básicos do sustento missionário conforme Filipenses 4, 10 a 20. Primeiro, o suporte financeiro deve ser feito de modo organizado. Não se deve ignorar a carência e as necessidades dos missionários. A menção honrosa de Paulo à generosidade dos filipenses, nos versículos 10, 14 e 15, indica que eles tinham um planejamento de contribuições estabelecido e as enviavam regularmente, considerando que esse apóstolo, claro, dependia disso para dedicar-se a seu ministério com tranquilidade. Caso contrário,
teria de voltar à dupla jornada de trabalho, fazendo tenda para manter-se. Não que é errado trabalhar, Paulo era um trabalhador, mas se ele receber apoio, se o missionário receber apoio da igreja, ele poderá, claro, com maior tranquilidade, realizar o seu trabalho, cumprir o seu ministério. Um outro princípio aqui que o autor menciona, o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. Hoje temos muitos recursos tecnológicos, como eu já mencionei, e também esses recursos são seguros e estão à nossa disposição. Agora, imagine como era trabalhoso e arriscado para os filipenses fazer chegar às mãos de Paulo uma boa oferta. Não tinha como fazer transferência bancária. Era necessário fazer chegar o dinheiro vivo nas mãos do apóstolo. E havia risco de assalto, e havia muitos salteadores naquela época, então o dinheiro tinha que ser muito bem escondido para que pudesse chegar às mãos do apóstolo Paulo. Então o exemplo dos filipenses deve ser ainda mais valorizado. Outro item, o sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis. Paulo diz o seguinte acerca dos filipenses: fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Versículo 14. Foi um ato voluntário da parte deles. Por isso, os salvos em gratidão a Deus pela salvação apoiam da mesma forma a proclamação do Evangelho e por isso ofertam voluntariamente para sustentar os missionários enviados. Vamos aqui a mais um item. O sustento deve ser mais do que o básico. O missionário precisa estar contente, sem preocupação quanto à moradia, alimentação e bem-estar de sua família. A ajuda deve ser generosa de acordo com a natureza do trabalho missionário, como afirma Paulo: bastante tenho recebido e tenho abundância, versículo 18. Então veja que nós temos que sempre procurar ajudar o missionário para que ele fique feliz, para que ele fique contente, para que ele possa eventualmente até ter condições de, no momento de descanso, que é importante também, poder passear com a família, poder sair com a sua esposa, com seus filhos e dar uma boa qualidade de vida para os seus. Então a igreja precisa responsabilizar-se por isso, porque se nós não podemos ir, nós podemos então ajudar aqueles que têm ousadia e que têm, sobretudo, chamada para fazer esse trabalho. O sustento de missões, outro item, deve ser feito de um modo constante e permanente. Está implícito, claro, nesse texto, que os filipenses não enviavam ofertas a Paulo de modo esporádico. Eles priorizavam o sustento desse apóstolo a ponto de ele mesmo dizer, como eu já citei aqui o versículo 18, mas agora outra parte, cheio estou. Olha o que Paulo falou. Ele diz, cheio estou, eu estou aqui realmente muito feliz, eu estou satisfeito, vocês estão me enviando além do que eu precisava, mas está sendo importante ter essa sobra, porque Paulo poderia viver com uma certa tranquilidade. Então veja, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então ele deixa claro aqui que realmente contribuir para a obra missionária é um privilégio, é um investimento. Quando você está contribuindo, aquilo chega diante de Deus como um cheiro suave. Você está ofertando, na verdade, e Deus está recebendo. E claro, Deus abençoa aquele que dá com alegria, aquele que dá o seu sustento para a obra missionária sendo generoso. Isso coletiva ou individualmente. A igreja, claro, tem a responsabilidade, mas cada um de nós, podendo contribuir para a obra missionária, nós não podemos nos omitir. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então procure saber, meu irmão, minha irmã, como você pode contribuir para a obra missionária. Procure lá a Secretaria de Missões da sua igreja e oferte. Ou se você conhecer algum missionário, algum amigo seu que você queira ajudar, não deixe de fazer isso, porque você está também
além de ser generoso voluntariamente, você está investindo e há um grande tesouro no céu para aqueles que contribuem para a obra missionária. E o terceiro ponto, um apoio fiel e permanente. Os missionários precisam de nosso apoio e isso não se limita, claro, à intercessão a Deus por eles. Suas necessidades não podem ser ignoradas ou minimizadas. A igreja que envia o missionário é prioritário sustentar esse missionário e sua família. Nesse sentido, a igreja filipense é um modelo. Filipenses capítulo 4, versículo 15, e por isso mereceu o seguinte elogio do apóstolo Paulo no versículo 16. Uma e outra vez me mandasse o necessário a Tessalônica. Então, olha que importante. Paulo estava já em outra igreja, mas os crentes de Filipenses, os crentes de Filipos, não se esqueciam do trabalho importante que Paulo fez ali, e eles entenderam que Paulo era um desbravador, era um apóstolo, era um missionário que estava propagando o evangelho de Cristo por toda parte, e eles, desejosos de que essa mensagem fosse propagada pelo mundo, eles não podiam ir, mas eles davam condições a Paulo e sua equipe que fizessem esse trabalho. O terceiro e último tópico, aprendendo a investir na obra missionária. A igreja de Filipos aqui é contrastada com a igreja de Corinto, do primeiro ponto. A igreja de Filipos, como temos visto, era um exemplo de generosidade e enviava oferta para sustentar Paulo em outra cidade, como acabamos de ver. Nenhuma igreja comunicou com ele, disse Paulo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Esse apóstolo se referia à ajuda que recebeu da igreja de Filipos, especialmente quando diz, lá em 2 Coríntios capítulo 11, na sua carta mais autobiográfica, no capítulo 11, versículos 8 e 9, ele disse: outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. A igreja de Corinto não se preocupou em ajudar Paulo. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém foi pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Então Paulo, além de trabalhar em Corinto, ele também recebia a ajuda dos filipenses, para que pudesse ter uma relativa tranquilidade. Então o autor aqui faz um contraste entre Filipos e Corinto. Se a igreja de Filipos era uma igreja que tinha a mão aberta para a obra missionária, Corinto já é outro caso. Era uma igreja pentecostal, como diríamos hoje, pois havia ali ministrações do Espírito em profusão, bem como era uma igreja dedicada ao estudo das Escrituras. Quando você lê 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 12, você vê que era uma igreja firmada na palavra, conhecia a palavra. Todos os dons do Espírito eram manifestos ali. Por outro lado, seus membros eram insensíveis quanto ao sustento missionário de Paulo. Mesmo assim, com a ajuda de outras igrejas, Paulo fez ali um excelente trabalho para Deus. Quando olhamos para o exemplo dessas duas igrejas, Filipos e Corinto, aprendemos sobre a importância da contribuição financeira para a obra missionária. E aí tem vários versículos que você poderá ler para aprofundar-se. Eu aqui não leio para ganhar tempo. Vamos para o ponto 2. Tendo consciência de nosso dever. Embora devamos ser pessoas desapegadas, que servem ao Senhor por amor voluntariamente, Paulo ensinou os filipenses e os coríntios a contribuir para a obra missionária como se fosse um investimento. Pois agindo conforme a vontade do Senhor, temos a certeza de que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Quem semeia pouco, ceifará pouco, colherá pouco. Quem semeia muito, colherá muito, pois a colheita é sempre maior do que a semeadura. Então é importante você observar isso. Você semeia pouco, você vai colher pouco. Agora, se você semeia muito, você, claro, já está semeando muito, e a quantidade na colheita será muito maior, porque sempre, claro, a semeadura, a colheita, digo, é maior do que a semeadura. Isso positiva e negativamente. Por isso que a Bíblia diz, o que o homem semear, isso também ceifará.
até mesmo o pecado. Quem peca, quem fracassa, insiste no erro e faz uma grande semeadura quanto ao pecado, vai colher, infelizmente, a colheita vai ser grande, não é? Mas se nós pudermos fazer o bem, não tenhamos limite. Façamos o melhor que pudermos, porque a colheita será muito grande. O crente deve sempre se sentir alegre ao contribuir, sabendo que Deus ama quem dá com alegria e faz abundar, diz a Bíblia, em nós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, nós abundemos, como disse Paulo em 2 Coríntios 9, versículos 6 a 8, abundemos em toda boa obra. E o terceiro e último ponto, pessoas financiando a obra divina. Ressalta-se aqui, mais uma vez, que a maioria dos crentes não pode fazer missões transculturais diretamente, presencialmente, mas pode sustentar o ministério de um missionário, ou pelo menos ajudá-lo de alguma forma, como é o caso aqui, o autor cita a frase de Hudson Taylor, que viveu entre 1832 e 1905, e ele foi um missionário que se tornou um chinês para os chineses. Se você quiser saber mais sobre Hudson Taylor, tem muitos livros. Eu tenho recomendado aqui, por exemplo, a obra novíssima da Chamada, sobre homens e mulheres que marcaram a história da igreja, e você pode adquirir esse livro com desconto, clicando no link que está aqui na descrição e usando o meu cupom promocional ZIBORD 2021. Então veja o que Hudson Taylor disse: a obra de Deus feita segundo a vontade do Senhor jamais terá falta de recursos da parte do próprio Deus. Tais recursos estão conosco e devemos reparti-los, contribuindo para a obra missionária, como faziam, por exemplo, as mulheres que acompanhavam o Senhor Jesus e os próprios crentes de Filipos, que são aqui um grande exemplo para nós. Chegamos então à conclusão de mais uma lição e nós vamos ler aqui, como eu sempre costumo fazer, a conclusão que o autor apresenta para essa lição de número 9, a Igreja e o Sustento Missionário. O autor aqui diz o seguinte: nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida e a vontade divina, a salvação dos perdidos da terra. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor, nosso Deus, conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem da vida eterna. E falando aqui em juntar-se ao grupo dos mantenedores, eu quero mais uma vez aqui deixar o convite. Se você desejar ser membro do meu canal, é só você clicar aqui no link na descrição deste vídeo, seja membro, e você vai receber o esboço de cada videoaula, né? Veja que cada videoaula tem um esboço que eu preparo, e não somente as videoaulas, qualquer vídeo, a maioria deles, nem todos, às vezes eu tenho algum vídeo que é feito de improviso e tal, a participação em uma live, mas quando eu preparo um estudo para aqui apresentar, sempre você vai ter também o esboço. E eventualmente uma pregação que eu aqui inserir, que eu fizer em alguma igreja e puder publicar aqui, também eu vou fornecer o esboço da pregação para você poder acompanhar. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, curta esse vídeo, compartilhe e não se esqueça, inscreva-se e também, se puder, seja membro do meu canal. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.